boa noite. Acaba de dar um passo importante na corrida pelo título nacional. O Futebol Clube Porto reforça a liderança à equipa de Sérgio Conceição com uma vitória sobre o Famalicão. 3-1 foi o resultado. O Porto aproveita assim a derrota do Sporting frente ao Sporting Braga nesta jornada 19. Mantém os 9 pontos de vantagem para o Benfica. Começamos precisamente com o Porto, a nossa conversa nesta Liga de Ouro, aos domingos com o Rodolfo Reis, o José Calado, o Otávio Machado e o Ricardo Tavares. Uma boa noite aos quatro. Rodolfo, o quão decisiva pode ter sido esta vitória do Porto para as contas do campeonato? Foi bom, foi importante, visto que um dos rivais perdeu pontos. Neste momento o Futebol Clube Porto tem 9 pontos sobre o Benfica e 6 sobre o Sporting. Recebe o Sporting, até lá não pode facilitar, tem que ganhar os jogos que vai disputar. E depois, se ganhar ao Sporting, penso que o Porto poderá dar um passo, se acontecer isto que eu estou a dizer, poderá dar um passo decisivo para colocar muito o campeonato ao seu alcance. Portanto, cada jogo vai ser importante, porque equipas que comecem a perder pontos agora vêm reduzidas as suas possibilidades de ser campeão. Estamos também todos curiosos para saber qual é que é a vossa opinião sobre aquele lance com Otávio, em que foi assinalado penalti, mas revertido com recurso ao vídeo-árbitro. Vamos tirar também essas dúvidas a seguir a um intervalo que é muito curto. Até já. O Porto é ainda mais líder do campeonato, tem agora 6 pontos de vantagem para o Sporting, que perdeu nesta jornada 19. Já o Porto acaba de vencer o Famalicão por 3-1 no Estádio do Dragão, soma a 14ª vitória consecutiva nesta competição, quando se aproxima também um clássico com o Sporting. Em relação ao Benfica, a distância mantém-se nos 9 pontos. Rodolfo, já aqui disseste que pode ser uma vitória bastante importante no que diz respeito à corrida pelo título. A exibição em si foi aquela que esperavas, tendo em conta que havia esta oportunidade? Primeira parte, gostei muito. O Futebol Clube Porto jogou pela esquerda, pela direita, pelo centro, deu velocidade ao jogo, diminuiu a velocidade no jogo, portanto teve várias cambiantes e gostei bastante. Fez 2 golos, podia ter feito mais, enquanto que o Famalicão penso que não entrou na área uma vez do Futebol Clube Porto. Segunda parte não gostei, o Porto deixou partir o jogo. O Famalicão estava a perder 2-0, tentou alguma coisa e bem, e o Futebol Clube Porto deixou o jogo partir, não foi aquela equipa como costuma ser, uma equipa que joga compacta, seja mais à frente no terreno ou atrás, e portanto o jogo ficou partido. O Futebol Clube Porto não gostei sinceramente da segunda parte. Em relação, portanto, ao jogo em si, é lógico que o Futebol Clube Porto mereceu ganhar até por mais uma vez digo. O Futebol Clube Porto já tinha sofrido um golo com o Belenenses na pequena área. Hoje voltou a sofrer. O Futebol Clube Porto tem que corrigir isto, porque se for contra grandes equipas sofrer golos assim, pode ser que o Futebol Clube Porto não recupere estes golos. Já disse e mantenho, gosto muito deste guarda-redes, ele tem que mandar na área. Já disse também que, porque antigamente os treinadores, e vou dizer e vou repetir às vezes que for preciso, os treinadores punham os jogadores mais baixos junto aos postes, especialmente ao segundo poste, e as equipas sofrem muitos golos, mas mesmo muito golo, com desvio, a bola a entrar ali naquele lugar. Eu sei que agora isto é passado, é como o guarda-redes que não sabe jogar tem que jogar à bola, o central que a bola lhe bate na canela tem que jogar à bola, portanto, e essas situações todas, e o Futebol Clube Porto não pode, de maneira nenhuma, de sofrer 2 golos, como se foi contra o Belenenses e agora contra o Famalicão. De resto, vamos falar da arbitragem. A expulsão é justa, mas antes houve um jogador também do Famalicão que entrou de uma maneira muito dura e também na zona da canela ao PP e não aconteceu nada. Mas depois vamos falar, mas se falarmos, tu é que sabes, tu é que mandas, mas acho que a expulsão é justa. Vamos sim, até porque Otávio foi protagonista no último domingo em relação à nossa conversa com uma discussão entre ti e o Ricardo sobre se simula ou não faltas, por isso vamos também a falar sobre o lance do penalti. José Calado, em relação à exibição do Porto, também achas que foi mais convincente na primeira do que na segunda parte, como dizia o Rodolfo? Eu acho que sim, mas eu acho que isso está a acontecer com as equipas denominadas as equipas grandes em Portugal. Eu acho que não estão a atravessar um bom momento, jogam a espaços, não são equipas consistentes, jogam muitas vezes aquilo que é o suficiente para ganhar aos seus adversários. Porquê? Porque têm mais qualidade individual, às vezes nem é tanta qualidade coletiva, é mais a qualidade individual que às vezes faz com que os resultados sejam favoráveis às equipas grandes, e é isso que tem acontecido nos últimos tempos. Acho que não estão a praticar um bom futebol, mas hoje, obviamente, nós olhamos para o cômputo geral daquilo que foi os 90 minutos
e o Futebol Clube do Porto foi melhor, mereceu ganhar, teve mais oportunidades. Nada a dizer, é verdade que a primeira parte foi muito melhor, o Futebol Clube do Porto. Na segunda foi um pouco abaixo, mas se nós olharmos para aquilo que foi a segunda parte, nós dizemos que foi um pouco abaixo, ok, não jogou ao seu nível, não. Mas depois olhamos os 45 minutos, quem é que teve mais oportunidades ou quem esteve mais perto de fazer o golo, e foi o Futebol Clube do Porto. Acho que foi o Famalicão que despertou, talvez nos últimos 10 minutos, e depois marcou o golo e teve ali 3 minutos ou 2 minutos ainda de criar algum perigo, mas fora isso acho que nunca teve em causa a vitória do Futebol Clube do Porto. Aproveitou e de que maneira a derrota do Sporting, e neste momento depende de si próprio e de mais ninguém para ser campeão. E depois ainda por cima com a benesse de receber o Sporting em casa perante o seu público, e aí se calhar, e se chegar lá sem perder pontos, aí poder dar se calhar uma machadada final no título. Vamos ver, eu acho que está tudo nas mãos daquilo que é não só o Sérgio Conceição, mas a sua equipa também. É uma equipa muito competitiva e não acredito no Dragão, se chegar lá com estes 6 pontos, tendo a possibilidade se calhar de carimbar, entre aspas, o título, não acredito se calhar que o Futebol Clube do Porto vai deixar isso em mãos alheias. Mas de qualquer maneira, aquilo que já nos provou este campeonato é que não há vencedores antecipados. O Sporting também acaba por perder. O Benfica parecia que estava, entre aspas, um pouco mais afastado daquilo que era a Liga dos Campeões. Agora também está um pouco mais perto. Por isso, vamos ver. Até ao final vamos ter aqui jogos apetitosos. Em relação ao jogo de hoje, Otávio, o Porto ganhou com a naturalidade? Mariana, antes de responder à tua pergunta, deixa-me dar os meus pésames à família do Lima Pereira, ao Futebol Clube do Porto, ao Varzim, a todos os seus amigos. Não se trata de um jogador qualquer. Traga-se de uma enorme referência do Futebol do Porto e do Futebol Nacional, campeão da Europa, campeão do mundo. Penso que é um currículo que poucos serão aqueles que podem possuir. Ao Lima Pereira, o descanso eterno, e que, efetivamente, a sua família e os portistas e os varzinistas, os meus pésames e muita força para ultrapassar. É um jovem ainda, com muitos anos pela frente, com enorme tristeza. Foi alguém que convivi muitos e muitos anos de balneário, vivi muitas alegrias, algumas tristezas. Um abraço enorme para todos. Eu queria, comungo da mesma ideia, como é lógico, das palavras do Otávio faço as minhas. Também convivi com ele, foi meu colega de equipa, um grande jogador, mas acima de tudo uma extraordinária pessoa. Eu pensei que iríamos falar, portanto, desta situação no final do programa, mas o Otávio fez muito bem em colocar esta situação até em primeiro. Portanto, um abraço muito forte para a família do Lima e muita força. E pronto, é uma tristeza muito grande para a família portista, mas a vida é assim. É por isso também que vemos os jogadores do Porto com fumos negros. Foi feita essa homenagem hoje, no jogo de hoje, Otávio. Em relação agora à exibição do Porto. Mariana, já penso que pouco a acrescentar. Foi um Futebol Clube do Porto que entrou muito bem no jogo, assumiu o jogo, procurou o resultado, conseguiu chegar ao 2-0, teve mais oportunidades. O Famalicão na primeira parte, não posso estar enganado, mas não terá feito um remate à baliza do Futebol Clube do Porto. Isso revela naturalmente a qualidade do Futebol Clube do Porto, o equilíbrio da sua equipa em termos defensivos e ofensivos. Na segunda parte, naturalmente a ganhar por 2-0, não meteu tanta intensidade no seu futebol, permitiu que o Famalicão respirasse, um Famalicão que efetivamente tem um futebol apoiado, um futebol bonito, mas que em termos de eficácia não conseguiu atingir aquilo que eram os seus objetivos. Uma segunda parte morna, uma segunda parte efetivamente que não correspondeu de maneira nenhuma àquilo que tinha sido a primeira parte. Uma vitória justa e justíssima, sem qualquer, e um golo para o Famalicão pelo aquilo que tentou fazer e acabou por fazer também na segunda parte. Teve sempre o jogo dominado o Porto, Ricardo? Sim, uma vitória sem mácula, num jogo mal dirigido, e isto não obstante não ter tido qualquer espécie de influência no resultado e ter havido retificações de más decisões por intervenção do VAR. Estou a referir-me a Rui Costa, talvez o segundo mais experiente arte do futebol português.
A verdade é que, como já aqui foi explanado, o Futebol Clube do Porto foi um Futebol Clube do Porto de duas caras, intenso na primeira parte, a demonstrar que ia para ganhar e que podia ter construído uma vitória muito mais dilatada, e depois, na segunda parte, no fim, sofreram um gol, como o Rodolfo sublinhou e bem, ao segundo poste, mais um gol na pequena área, e depois também, já aos 90 mais 3 minutos, o Famalicão teve a oportunidade de reduzir para 3-2. Mas o Futebol Clube do Porto podia ter construído uma vitória mais dilatada, e é um Futebol Clube do Porto de duas caras, uma primeira parte muito distinta da segunda parte, pese embora o Futebol Clube do Porto tivesse sempre o controle das operações. O Ricardo estava a dizer, Rodolfo, que acha que o jogo não foi bem dirigido pelo árbitro deste encontro. Sobre o lance de Otávio, porque falámos também sobre ele na semana passada e saíste em defesa de Otávio, o Ricardo na altura disse que achava que Otávio era, a par de Nuno Santos, um jogador que tentava muitas vezes simular faltas. Olhando hoje para o lance do penalti, achas que isso se aplica? Ora ou não? bem, não tenho dúvida nenhuma, quem percebe de futebol, quem vê futebol, e aqui desculpe o árbitro, e não é pelo lance ser a favor do Futebol Clube do Porto, não há ninguém que perceba minimamente de futebol que não dissesse naquela altura que é penalti. O Otávio adianta a bola, dribla, o jogador vem de carrinho, dá a nítida sensação a todas as pessoas, e quem disser isto ou vê demais e é evidente, ou então eu ando aqui a poder andar os elétricos e não percebo nada disto. Portanto, toda a gente aqui dizia o que o árbitro fez, é penalti. Depois vamos ver o lance. E no lance não é penalti. Não é penalti porque o jogador vai na bola e quando o Otávio vai a pousar o pé, pousa na perna do jogador, portanto, do Famalicão. Não é penalti. O árbitro aqui, quanto a mim, não tem culpa absolutamente nenhuma. Eu também, se tivesse a apitar, dizia que era penalti. E depois é corrigido e bem, e neste caso é que deve de existir o VAR para estas situações muito difíceis para o árbitro. E esta foi daquelas jogadas que... Agora, quem quiser vir para aqui mentir, não, eu vi logo, é um grande intrusão, é um grande mentiroso, mas pronto, e passa à frente, eu deixo passar à frente e acabou. Não é penalti, qualquer arte marcava este penalti, o VAR muito bem, e é para isso que existe o VAR, corrigiu e muito bem o árbitro... E é isto o futebol atual e é isto que o futebol deve ser. Depois, há outra situação que já falei, que é ajuda-me aí, o que foi expulso... Uribe. Uribe. Sim. Uribe é expulso, bem expulso, porque vai na canela e raspa a canela, mas numa jogada antes, uns minutos antes, 5 minutos antes, um jogador do Famalicão devia ter sido expulso, que fez a mesma coisa ao PP. E aqui é que está a tal dualidade de critérios. E agora diz, é do árbitro? Não. Porque o árbitro também não expulsou o jogador do Porto, como não expulsou o outro jogador. Aqui o VAR é que foi uma grande porcaria, porque o que ele fez no jogador do Porto, deveria ter feito no jogador de Famalicão. E se ele fizesse, eu estava a dar os parabéns ao VAR, porque cumpria com aquilo que é as regras com o jogador de Famalicão e cumpria com o jogador do Porto. E eu estava aqui a bater palmas porque o VAR existe para ajudar os árbitros e as arbitragens. Agora, uma dualidade de critérios no VAR não pode existir. E isso eu repudio e acho nojento, que é a palavra nojenta, porque no mesmo lance... A mesma pessoa que está, portanto, no VAR, vê o lance de duas maneiras diferentes. E isso eu não acho correto. A dualidade de critérios, para mim, é o pior que existe numa arbitragem. Sobre o lance de Otávio, a discussão da semana passada, José Cláudio, tinha a ver com a hipótese de Otávio simular faltas, tentar enganar os árbitros. Achas que tentou fazê-lo naquele lance do penalti e foi exagerado na reação ou não? Não, acho que neste lance até não, sinceramente. Já ouvi... Noutras faltas sem significado até a nível de meio campo e tudo, aí sim já ouvia a fazer teatro e a mandar-se para o chão e a dizer que foi agredido e essas coisas todas. Neste lance não, até porque o jogador do Famalicão vai pelo chão, não é? E ele quando vai a pousar o pé, pousa o pé em cima do jogador do Famalicão. Acho que o Otávio é isto. E aí cai, não é? Sim, mas o Otávio é isto, não é uma questão de teatro. Eu acho que neste lance não é uma questão de teatro, é uma questão dele pôr o pé. Logo a seguir o árbitro marca penalti e ele fica, ok, é penalti. Não ia dizer, não é penalti. Depois o VAR acaba por retificar. Pronto, e neste tipo de lances, é bom geralmente quando o VAR vai ver e vai retificar aquilo que foi a opinião do árbitro. Este árbitro, né, como todos nós já sabemos,
muitas vezes costuma cometer vários erros. Hoje, ainda bem que estava o VAR novamente presente, que amenizou um pouco aquilo que poderia ser um jogo desastroso para o Rui Costa. Mas achas que devia ter havido também a intervenção no lance em que o Rodolfo estava a dizer que De La Fuente do Famalicão devia ter sido expulso? Poderia, porque a falta do Uribe é uma falta muito dura de frente. E a falta do jogador do Famalicão é uma falta por trás, ou seja, de lado, no jogador, que se realmente ele tem o pé assente no chão e se lhe apanha bem a meio da perna, como apanhou, pode realmente lesionar e de que maneira o PP. Daqui a pouco também vamos falar sobre o Sporting Braga e sobre o que aconteceu já depois do apito final, porque Ricardo Horta, capitão do Braga, foi atingido com uma garrafa de água que veio das bancadas do estádio José Alvalade. Nós temos novas imagens para lhe mostrar desse momento. Depois de ontem também já teremos aqui divulgado algumas imagens exclusivas. Vamos também falar sobre o potencial castigo que o Sporting enfrenta por causa desse momento que aconteceu já depois do fim do jogo que o Sporting perdeu. Em relação à arbitragem de hoje, Ricardo, e a estes lances, quer de Otávio e também da expulsão de Uribe e o lance em que o Rodolfo pede expulsão. Qual é a tua opinião? Olha, eu começo por dizer que, afinal de contas, o Calato também vê como eu vejo relativamente a alguns comportamentos do Otávio e, não obstante, e eu mantenho aquilo que disse, o Otávio é um grande jogador. Estás a procurar ajuda? O Otávio é um grande... Estás a procurar ajuda? Ó paizinho, olha o que ele disse. Ó ser professora, deixa-me a minha opinião. Anda cá, meu menino. Estás a procurar ajuda? Pronto, lá. O Otávio o Calado tem a opinião dele, tu tens a tua opinião, não precisas de te reforçar no Calado. Reforças a tua opinião. O Otávio é assim, ok, tens direito a ela, e eu respeito a tua opinião. Então deixa-me falar, se respeitas. Claro que deixo, até que eu gosto de ouvir. Obrigado. Eu ia dizer que o Otávio é um grande jogador e hoje, mais uma vez, demonstrou, não só pelo golo, o golo remate de primeira, mas sobretudo pela jogada que dá origem ao segundo golo, ao golo do Luís Dias. Foi um excelente trabalho do Otávio. Não obstante, e aí hoje estou de acordo com o Rodolfo, neste particular, porque acho que eu também me pareceu à primeira vista que era penalti. Também pareceu que era penalti sobre o Otávio. Relativamente ao lance de que que já falaram, tenho algumas dúvidas, confesso, não me lembro do lance. No entanto, posso dizer para gáudio, para agrado do Rodolfo, que se calhar aos 17 minutos houve um penalti sobre o Luís Dias, uma festa que De La Fuente fez na cara do Luís Dias. Portanto, aí vejo as coisas de forma diferente. Mas mantenho, o Otávio é um jogador de grande classe, é, para utilizar uma expressão do Rodolfo, um jogador ranhoso no sentido em que é chato, massacra, que provoca, mas faz bem esse papel. Agora, não tenhamos ilusões, sejamos sérios, é um jogador que faz muito teatro. Olha, fazia falta para a Seva Trupe. Em relação hoje à arbitragem de Rui Costa, Otávio, o José Calado há pouco dizia que acha que o vídeo-árbitro impediu uma arbitragem desastrosa, acho que foi esta também a palavra que usaste, de Rui Costa. Concorda, Otávio? Sim, totalmente. Mariana, eu penso que todos nós que estamos no futebol ficamos, de alguma maneira, espantados, se assim quisermos dizer, com a carreira do Rui Costa. Está à beira da reforma. É dos árbitros portugueses que mais jogos tem na Primeira Liga e nunca evidenciou qualidade para ter esses números e muito menos para subir a outros patamares. E isso é o correto ao fim da carreira e nunca o subiu a outros patamares mais elevados. É um caso a estudar e é um caso a explicar como é que isto se consegue. Mas ele está lá sempre, aparece sempre. Agora, o VAR corrigiu e corrigiu muito bem duas decisões dele, mas deixou uma. O VAR não teve o mesmo critério, não teve uma uniformidade de critérios que efetivamente devia ter tido. Isso chamou a atenção para o caso do Uribe, devia ter chamado também a atenção na situação anterior. Quanto ao Otávio, obviamente que à primeira vista é um penalti clássico. É o Otávio que acaba por pisar, mas não se vê de maneira nenhuma qualquer outro contacto do jogador do Famalicão com o Otávio. Portanto, uma intervenção
do VAR. Agora o Otávio, eu quero 10 Otávios na minha equipa e não quero, não senhor, não se chama Ranhoso. Ranhosos são os outros. Esses que não dão, que não sofrem, que estão em campo, esses é que são os ranhosos. Otávio, mas sabes que o ranhoso que eu digo é no bom sentido. Eu sei. Olha, tu eras um ranhoso a jogar Otávio, a bola também. eu era um ranhoso também. Se calhar o Calado também era um ranhoso. Otávio, É um ranhoso no bom sentido. Não estou a dizer ranhoso de ranho, de que nojo. Não, ranhoso no bom sentido. Rodolfo, E nós os três éramos uns ranhosos. Qual é a dúvida? Qual é a dúvida? Rodolfo, Ainda por cima hoje viemos estes são daqueles jogadores que nós queremos na nossa equipa e não queremos contra nós. Contra nós É isso, Otávio. E outra coisa que estou a dizer, nós estamos na mesma equipa hoje, já viste tudo de gola alta. Ó Ricardo, tu hoje vens bonito, mas não estás na moda, Não Ricardo. avisaste. Hã? Eu sou o ranhoso, não avisaste? Não és nada, não és nada. Daqui a pouco vamos não falar sobre moda, mas falar sobre o Futebol Clube do Porto ainda, mas como prometido, temos também novas imagens sobre o incidente no final do jogo entre Sporting e Braga. Este é o Alerta CM. Há novas imagens do momento em que Ricardo Horta é atingido com uma garrafa no final do Sporting Braga. O vídeo que estamos a ver foi partilhado nas redes sociais, numa página de apoio à equipa bracarense. É perfeitamente visível o momento em que é atirada a garrafa de água para a zona onde os jogadores do Braga estavam no final do encontro. Ricardo Horta acaba por ficar ferido na testa. O Sporting arrisca agora ser castigado no limite com jogos à porta fechada. Fonte oficial do Sporting disse à CMTV que todos os atos de violência são condenáveis. Explica também que o Sporting vai aguardar pelo relatório da PSP para tomar posição sobre aquilo que aconteceu ontem à noite. Otávio, acha que o Sporting deve ser responsabilizado por este ato de um adepto que estava nas bancadas ou não? Mariana, para já todos estes atos têm que ser reprovados. É inadmissível que aconteçam situações destas, arremessos, neste caso de uma garrafa de água, que devia estar fechada, com certeza, e com água, e muita, não sei como é que isso acontece. Agora, espero que nesta escalada que possa acontecer, ou que temos que parar, e exigir que não aconteça, não aconteça aquilo que aconteceu ontem num jogo no Brasil entre o São Paulo e o Palmeiras, em que um adepto entrou em campo com uma navalha na mão. Penso que isto é deplorável, é uma situação que deve ser censurada, mas que o Sporting... Eu não sei qual é a responsabilidade do Sporting são destas, se é deixar a garrafa de água ir para a bancada, como é que isso acontece. Agora, para já, aquilo que é importante é reprovar tudo isto e agora esperar que, efetivamente, o Sporting, alguém expôs o Sporting a esta situação. Portanto, é triste, é desagradável e vamos aguardar quais são, naturalmente, os castigos, se porventura puder acontecer, ou multa, ou não sei, sinceramente não sei, mas espero e desejo que, efetivamente, isto não se volte a repetir em lado nenhum. Neste tipo de situação, Rodolfo, achas que deve haver uma responsabilização individual ou coletiva, neste caso do clube em causa? Eu acho que é o clube. Portanto, tenho muita pena, porque na realidade vamos falar de um clube que as pessoas são todas umas santas, uns santos, são todos uns amigos, são todos bem, são todos têm sangue azul, são todos é a verdade, é a pureza, são uns castos, não acontece nada. Os outros é que são todos uns bandidos, mas eu digo que quando há bandidos, também há burros. E alguns não precisam de ter canudo para ser burro, porque eu conheço pessoas com canudo que são uns grandes burros. Portanto, burro, ou bandido é a mesma coisa. Acho que sim, acho que o capitão do Braga foi agredido e o Sporting tem que assumir, embora o Sporting Clube não mandou fazer aquilo, é lógico. Eu não sei qual é o castigo. Se vamos dizer o Sporting em si é culpado, não é, mas há alguém que é do Sporting que fez isto. Portanto, no estádio do Sporting, não foi fora de portas. E quando acontece qualquer coisa, nós temos lá uma pessoa que parece que percebe muito de fado, a pessoa que está à frente da comunicação
do Sporting, eu acho que ele percebia de fado, porque o pai dele é um grande fadista. Era e é um grande fadista. E, portanto, ele devia de estar a falar de fado, que se calhar percebia muito mais. Falava do fado e então nós até ouvíamos, olha, este canta bem, este não canta, olha este tom da música aqui da guitarra e da viola, e ensinávamos. Mas como ele não percebe nada de futebol e como ele ataca o Benfica e que ataca o Porto sempre que pode, nós, em defesa dos nossos clubes, temos que o atacar a ele. E ao atacar a ele, infelizmente, atacamos o Sporting. Acho que o Sporting tem que ser castigado nesta situação. Concordas, José Cláudio? Para mim, quando os clubes dizem que vão ficar à espera do relatório da PSP... Que foi o que disse o Sporting na reação à CMTV. Claro, mas geralmente é o que os clubes todos dizem. Eu não coloco as responsabilidades em cima do clube, em cima do Sporting. Agora, eles podem fazer algo em relação a isso, que é, independentemente de estarem à espera do relatório ou não, tomarem a atitude de ver nas câmaras se a pessoa que lançou a garrafa se é sócio do Sporting Clube Portugal. E, de uma vez por todas, quando isto acontecer em estádios, se essa pessoa for sócio, que saia de sócio imediatamente e que seja proibido de entrar no estádio. Eu acho que Portanto, achas que não devia haver só uma responsabilidade civil da parte da PSP, mas o próprio Sporting, enquanto clube, devia tentar apurar responsabilidades e penalizar o adepto em causa? Claro, eu não consigo entender. Então, isto é num estádio em Portugal. Então, se fosse num estádio, se os nossos estádios fossem como os ingleses, o que é que seria? Com as pessoas ali mesmo perto, ali dos jogadores, o que é que seria? Eu não consigo entender alguém que vai para um jogo de futebol e que tenha distinta lata só porque a sua equipa perdeu, de pegar numa garrafa cheia de água e de mandar a um jogador que está a festejar com os seus adeptos, que vieram de Braga para ver a sua equipa fazer um bom jogo, e está a festejar com os adeptos e leva com uma garrafa de água. Calado, eu concordo com o que tu estás a dizer e até a simplicidade, e estás a distinguir, e concordo contigo. O que me levou a mim, de vez em quando, a exaltar mais e a dizer palavras diferentes do que a maioria da malta diz, é que tu sabes e bem que o atual diretor, portanto, do futebol... Diretor de comunicação. De comunicação do futebol. Olá, acontece qualquer coisa com o Benfica, bem sobre o Benfica. Acontece qualquer coisa com o Porto, bem sobre o Porto. Estás a perceber? E esta pessoa tem que levar a resposta. Tem que levar a resposta e é de nós. E se amanhã for o Porto, vamos para cima do Porto. Se alguém atirar com água... Mas, Rodolfo, o grande problema que existe no nosso campeonato é esse mesmo. É que seja com jogadores, seja dentro do campo, seja com adeptos, seja com o que for, cada vez que acontece alguma coisa tem que ir buscar o exemplo do adversário. Ele fez isto, mas o do Benfica e o do Futebol Clube do Porto também fez. É isso. E enquanto nós andamos assim, por exemplo, eu recordo-me também, no Futebol Clube do Porto, aqui há 2 anos, creio eu, quando o adepto entrou no estádio e tentou agredir o Pizzi. Lá está. Estava na linha lateral. Estás a recuar. Não é? Tu disseste que não dizes, mas estás a dizer. Não é isso. Mas sabes porquê? Sabes porquê? Porque se em alturas... E como o adepto no Benfica também fez uma vez com o fiscal de linha. Lembras-te? O Diabo. Era o Diabo. Eu por acaso ia falar sobre isso. Mas eu não me esqueço dessas coisas. Ia falar sobre isso porque tu falaste sobre isso. Agora eu não tento branquear essas situações. Eu acho que nós estamos neste momento a falar disto. Nós estamos neste momento. Nós estamos neste momento e nesta data a falar disto porque não foram tomadas atitudes no passado. Acabou o passado. Não estava. Estamos aqui. Se no passado, quando estas situações aconteceram, houvesse os castigos para as pessoas que fizeram, sabes, hoje já não estavas a falar disto. É muito fácil ser-se comentador assim desta maneira, muito fácil. Como assim? Eu estou-te a dizer, não é em relação a ti, eu estou a dizer que é fácil ser comentador desta maneira. Mariana faz uma pergunta e eu, em vez de responder com um momento, que é aquilo que tu estás a dizer, e é aquilo que nós temos que fazer, o bom momento do Benfica, do Porto Sporting, o mau momento do Benfica, do Porto Sporting, o que se passa num jogo, o que se passa nas bancadas, o que é que se passa. Nós comentamos aqui o dia-a-dia, o momento a momento, do momento. Agora, há muitos comentadores que dizem assim, olha, o que estavas a dizer, e acabaste de dizer, e eu vou reforçar, hoje um adepto do Sporting atirou uma garrafa de água cheia, que atenção que é uma arma, não é vazia, é uma garrafa de água cheia que magoa. E vimos como é que ficou a cabeça do rapaz. E depois vem aqui alguém para defender o Sporting e não vai dizer que isto foi horrível, foi mau. Não, vai dizer, tu lembras-te que aqui há um ano no Benfica ou há um ano no Porto aconteceu isto? É o que eles vêm dizer. Mas sabes uma coisa, Rodolfo... E somos mentirosos, vêm aldrabar para aqui. Mas é o que eu te estou a dizer que é, se fossem tomadas já medidas anteriormente, estas coisas não aconteciam. Porquê? Porque as pessoas tinham medo de ser afastadas dos clubes e de não entrar no estádio.
Agora, Não queres fazendo o castigo aqui maior para mim era esse. este Era o caso- este Sporting, caso em o Porto, si. o Benfica, peço desculpa, Mariana. Mariana, Era o Sporting, o Porto, o Benfica, identificar quando as isto pessoas, acontecesse, identificar e pinote. claro. Pinote, vai embora. Ricardo, também achas que o clube, neste caso o Sporting, também deveria ter aqui um papel na responsabilização do adepto que atirou a garrafa de água? Mariana, primeiro, não sei se o adepto foi do Sporting, mas não me parece que seja Foi do do Braga. Bracarense. Foi do Braga. Não me parece que seja um Bracarense a tirar a um jogador do Sporting de Braga. Segundo, espero que o jogador, o Ricardo Horta, esteja melhor. Terceiro, espero que o Sporting já tenha feito um pedido de formal desculpas ao jogador e ao Sporting de Braga, porque o Sporting é que organiza, no fundo, o jogo. Agora aqui, isto dá aso a várias questões. Isto é o triste fado do futebol português. Tudo isto existe a falta de educação, existe a falta de cultura desportiva e depois quem faz isto não pode ser uma pessoa que gosta de futebol, que gosta de desporto e que ama o seu clube, porque ao fazer isto está a prejudicar o seu clube. Dito isto, importa aqui sublinhar o seguinte. Há revistas nos estádios. Como é que a garrafa passa? Se calhar passa porque também passam objetos pirotécnicos, como nós vimos bastas vezes. Agora, Mas convém tu podes lembrar... comprar água nos estádios. Desculpa. Tu podes comprar água nos estádios. Eu uma vez fui entrar para um jogo... Aliás, e até há máquinas abriram às vezes uma nos estádios para tu e ires abriram comprar uma água. tampa da garrafa. Agora, era aí que eu ia chegar, ao Zé. As pessoas que vão para a bancada podem ser uns corrécios, porque lhes abrem a garrafa de água. Isto aconteceu comigo. Tiraram uma tampa da garrafa de água. E as pessoas que vão para os camarotes de alguns clubes, onde se come, onde se bebe, onde há copos de vidro, garrafas de vidro, latas de refrigerantes, pratos de louça, isto não se pode atirar, matar um adepto, 2 adeptos, acertar no arte, num fiscal de linha, num jogador. Geralmente Isto os é uma camarotes, questão- geralmente é os uma camarotes questão estão muito que mais também- afastados do relevado. Desculpa. Os camarotes estão muito mais afastados no relevado. Era preciso seres Estão mais um craque em Mas eu beisebol posso- para conseguir chegar Zé ao Calado, relevado, não é? Eu não estou aqui a branquear isto, antes pelo contrário, que eu condeno veemente isto. Agora, este é mais um motivo para que os responsáveis do futebol pensem nisto. Porque eu posso pegar numa lata de refrigerante e arremessá-la para dentro de campo. Ou tens dúvidas uma lata de refrigerante cheia? Eu posso não gostar de um fulano que está lá em baixo, ou passa-me qualquer coisa pela cabeça e atiro uma garrafa de vinho. Eu concordo bem, mas nós em que país é que Isso aí já estamos? estamos a falar de problemas mentais, que é uma coisa diferente. Que país é que nós desculpa estamos? lá. Que país é que nós estamos? Tens direito, Então tu tens estás a dinheiro. dizer que não estás a branquear. Tens mas ao fim e ao dinheiro, cabo não tens estás a direito a tudo. Ó Ricardo, tens dinheiro, Rodolfo. tens direito a tudo. Rodolfo, espera aí. Ok? Até tenho Rodolfo, direito deixa-me a só dizer tirar as garrafas cá para Oh, baixo. Ricardo, estás a dizer que não, Não é? estás a branquear. Rodolfo, tens dinheiro, tens direito a tudo. ao fim e ao cabo, estás a arranjar N motivos que podem acontecer dentro do estádio. Então Claro, estás a mas branquear. tem que ser acautelados. O problema é que a gente não Mas nós estamos a falar de antecipa uma os garrafa problemas. que foi arremessada para um jogador. O resto que tem que ser Por um jogador, acautelado. não, por um Não, que foi espectador. atirado a um jogador. Foi atirado a um Era jogador. um Lançado a giro. um Depois, jogador. Ok. E depois, há câmaras nos estádios e a polícia não está a ver os comportamentos incorretos dos adeptos. A polícia não olha para as câmaras, não sabe quem é que teve aquele comportamento. Portanto, isto é Não, mas a o- todos os o títulos clube também sabe, reprovável. o clube também vê e as há aqui câmaras. uma questão de segurança que importa atalhar. Nós não podemos passar ao lado disto, nós não podemos ser reativos, temos de ser proativos. E se bem estás recordados, aqui há 2 semanas falámos do caso da BSAD. Com o Benfica, e continua tudo na mesma. E, portanto, sabia-se que havia pandemia há muito tempo e regiu-se tardiamente, e se calhar não se regiu bem. Ricardo, Diz. sabes uma coisa? Nós estamos a falar do futebol português, né? Como todos nós sabemos, Sim. tem imensas falhas que têm que É ser esse é que corrigidas. nos mas nunca interessa são aqui corrigidas. falar. Nunca são corrigidas consoante a cor dos clubes onde são aqueles que praticam as Exato. situações. Sim, né? sim. Agora, Posso, diz-me Mariana? uma coisa. Se um jogador tem impropérios para os adeptos ou provoca os adeptos e é castigado, Sim. um adepto que vai a um estádio, que paga bilhete e que tenta, de alguma maneira, entre aspas, agredir um jogador de futebol, não tem que ser castigado? Não tem que ser castigado, tem que ser castigado severamente. Mas onde é que Deve ser estão? por- Onde é que foram os deve adeptos ser- castigados até hoje? Onde é que foram até Não, hoje? há adeptos que já foram castigados. Quais? Quais? Aliás, eu vou-te dar um exemplo. Quais? O Otávio Machado era treinador do Sporting em 1996, quando um adepto, na circunstância do Sporting, Rui Mendes, salvo erro, da Lausanne, foi assassinado.
E esse adepto do Benfica que lançou o Very Light Ricardo, eu estava a jogar essa final. Acabou por Eu estava a jogar essa final, Ricardo. Diz? Eu estava a jogar essa final. E acabou por cumprir pena. E depois até fugiu. Hoje não chegava E ao anos fim. mais tarde, repare, anos mais tarde, foi ver um jogo, salvo ver, se a memória não me traiçoa, do Benfica com o Desportivo de Chaves, e estava lá a ver o jogo. Portanto, isto tem que se cortar o mal pela raiz e temos que ser extremamente Tu conseguiste uma coisa e tiro-te o chapéu, tu conseguiste uma coisa. E é aquilo que eu estava a condenar ainda há 5 minutos atrás, nem tanto. O quê? Tu conseguiste estarmos a falar de outras situações e não desta. E vou-te a dizer, esta hoje, no domingo se houver outra, e se for no Futebol Clube do Porto, vamos falar, e se for depois no Benfica, vamos falar hoje. Vamos falar e vamos condenar. E condenar. Agora, aquilo que se passou lá, estamos nós a falar do Very Light, e estamos a falar do Diabo, e estamos a falar do adepto que entrou para bater no Pizzi, e eu quero lá saber disso, já passou. Mas eu quero agora saber. Queremos fazer bem ao futebol, nós Tu não é queres comentar saber, o momento atual. Sabes O porquê? passado é Porque eu passado, o gosto passado é do futebol. passado. Morreu, Porque eu já não gosto vai do acontecer futebol. nada. Agora, aqui pode acontecer. E começando a afasta dizer os do calado, espectadores do futebol. começando agora aqui a haver consequências para quem faz as neiras nos estádios, começando a haver, e este é o primeiro caso que pode já começar a haver, então Mas vamos já para a há, frente. Vamos para a frente. Mas já há. Mas O Otávio também ainda queria dizer alguma coisa, Otávio. Já agora acha que o Sporting devia ser mais proativo, como estava também a defender o Ricardo, ou não? Situações destas, ainda agora no Betis Sevilha, nas meias finais da Taça de Espanha. O jogo acabou e recomeçou logo no outro dia. Em Espanha é assim, em Portugal é que é diferente. Agora uma coisa, isto é resultante de um arremesso que, por acaso, atingiu um jogador. Mas quantas vezes nós já vimos em diversos estádios arremessos de objetos para cima dos jogadores, principalmente na marcação de cantos. Portanto, isto o que tem que haver, rigorosamente, é orientações no sentido de impedir que estas condições, que estas situações aconteçam. E as pessoas, não só aqui, Mariana, não só em situações destas, as pessoas que têm comportamentos indecorosos, que põem em perigo outros, e neste caso os praticantes esportivos, têm que ser impedidos de ir aos estádios. É a única maneira que deve ser. Agora tivemos em conta também, já tivemos situações em que houve adeptos que invadiram os campos, foram condenados e depois iam ver os jogos. Portanto, tem que haver qualquer situação. Otávio, mas eu queria perceber se o Otávio concorda com aquilo que estava a defender, por exemplo, o José Calado, que além da responsabilização da parte da PSP, que os próprios clubes podiam tomar aqui uma posição e ter um papel na responsabilização, nesse caso, em relação aos sócios do clube, evitar que continuassem a ser sócios, por exemplo. O Otávio seria a favor desse tipo de medidas da parte dos clubes ou não? Mariana, eu penso, e não estou longe, com certeza, que os dirigentes dos clubes condenam todos estes acontecimentos. Mas há aqui uma coisa também. Mas uma coisa é condenar, outra coisa é agir, não é? Condenar e agir se tiver provas para agir. E aí os clubes gastam milhões, se calhar, por ano em segurança. A segurança tem a obrigação de identificar naturalmente estas situações. Esta situação não foi só o que arremessou. Houve muitas dezenas de pessoas que viram o arremesso. E sabendo, seria, não estou agora que venham denunciar ou o que é que seja, mas tentar impedir que estas situações aconteçam, que isto é muito grave e isto pode ter naturalmente uma continuidade que nós não desejamos, que é deplorável. Mas, Mariana, deixa que diga uma coisa. O que acontece nos estádios em termos de segurança é o que acontece no nosso país em termos de segurança. Em segurança estamos sempre a meter em causa os agentes da autoridade e não aqueles que prevaricam. É um problema de segurança nacional que tem que ser encarado de frente e terminar de uma vez por todas. Este pode ser também um problema desportivo para o Sporting, que enfrenta aqui a possibilidade de ser castigado. Rodolfo, pouco sabemos, e é também por isso que estamos a colocar estas frases no nosso ecrã. Depende daquilo que o Braga fizer agora, o castigo do Sporting. Depende da queixa ou não a que for apresentada da parte do Braga. O que é que achas que o Braga deve fazer numa situação destas? Então, o seu jogador foi agredido.
O Braga tem que tomar todas as posições legais que pode tomar acerca desta posição. Se não tomar, está conivente com isto. Então qualquer jogador do Braga futuramente que seja agredido, eles também nunca mais vão falar nem calar e dizem aos seus jogadores: come e cala, não tens direito a falar. Come e cala, e se ele falar isto, e até contratar um advogado ou qualquer coisa assim no género, eu digo uma coisa: o Braga tem que tomar uma posição em relação a isto para defender o seu jogador e os seus jogadores futuramente. Assim como o Sporting, o Porto e o Benfica, quando isto acontecer. Atenção que eu já tive, eu normalmente nunca falo de mim, mas eu e a minha equipa fomos jogar a Braga uma meia-final de uma Taça de Portugal contra o Guimarães e entrou o Copcon, foi depois do 25 de Abril, nós tivemos que entrar dentro da Berlier, que é assim que se chama, que é aqueles grandes caminhões com lona, entramos para lá com os polícias com os soldados a atirarem tiros para o ar e fomos para o castelo, para o castelo lá da guarda, nem era da polícia, e depois tivemos que ir grandes dificuldades em sair, isso tudo. Isso passou-se logo a seguir ao 25 de Abril, aconteceu comigo. E, portanto, houve situações nestas no tempo passado. Mas é aquilo que eu digo, o tempo passado nós já não podemos fazer mais nada. O tempo passado, podemos nostalgicamente falar-nos em situações boas, menos boas e maravilhosas. Não, podemos aprender com o passado e precaver o futuro. Mas agora o problema é este, já a Mariana faz uma pergunta muito bem feita na minha ótica, como sempre. A Mariana diz: se eu acho que o Sporting de Braga tem que tomar uma atitude. Tem que tomar uma atitude em defesa dos seus jogadores. Em defesa dos seus jogadores. Ponto final, parágrafo. O Ricardo ainda estava ali de dedo no ar, Ricardo, por isso... Não, é que eu aqui discordo do Rodolfo, porque nem sequer há necessidade do Braga sair a terreiro. Isto é evidente. Mas isto a Mariana disse que é... Portanto, não é preciso a Mariana disse que o Braga só poderá ir para a frente. Eu não sei, foi a Mariana, eu sei que a Mariana sabe muito de leis. E a Mariana disse que isto só pode ir para a frente se o Braga tomar parte ativa nesta situação. Isso foi apurado na nossa redação. Percebes? Eu estou a responder a uma pergunta que a Mariana faz, que eu não sabia se o Braga tinha que fazer ou não. Não sabia. Vai fazer diferença a posição do Braga, sim. Ricardo? Não, isso para mim é irrelevante neste caso. Porque toda a gente viu este comportamento indigno, porque acertou na terra. Mas podia matar, no caso, um atleta. E, portanto, toda a gente viu. Eu acho que não devia ser necessário, no caso do Sporting de Braga, apresentar queixa de uma coisa que toda a gente viu. Ainda vamos falar também sobre o jogo em si, o jogo que o Sporting perdeu frente ao Sporting Braga, mas para já avançamos com uma notícia exclusiva da CMTV. As críticas de Darwin Núñez no final do jogo com o Aroca provocaram mal-estar no plantel do Benfica. O avançado realçou que o Benfica tinha de dar mais, disse que não sabia se era dos nervos, mas que o adversário tinha tido mais bola na reta final do jogo. Considerou por isso que o Benfica tem de pressionar mais enquanto equipa grande do futebol português. A CMTV sabe que alguns jogadores do Benfica não gostaram destas palavras. Consideram que um dos principais problemas da equipa tem sido a fraca finalização. Por outro lado, tal como o Nelson Veríssimo, também o plantel reconhece que o Benfica ganhou com uma má exibição. Afinal, tem ou não razão Darwin nas críticas que fez ao desempenho do Benfica, José Cláudio? Tem, claro que tem razão. Claro que tem razão. Mas isto já não é de agora. Ou seja, esta equipa e muitos de jogadores que integram esta equipa têm vindo de alguma maneira a decepcionar em certos jogos, e aquilo que é pouca pressão, o Darwin não chegou só agora ao Benfica, o Darwin já está há muito tempo, ele sabe muito bem que uma das grandes carências sempre deste Benfica foi essa pressão mesmo sobre o adversário, porque qualidade existe muita, mas pressão sobre o adversário e intensidade geralmente é muito pouca, e quando é assim arriscas-te a perder mais vezes do que a ganhar. É verdade que a exibição não esteve sequer ao nível do Benfica. Houve momentos no jogo, sinceramente, que o Aroca, se por acaso empata a partida, não sei se o Benfica depois ganhava, porque a mim o que me parece é que não sei o que é que se passa dentro deste balneário, mas o presidente do Benfica tem que, de alguma maneira, descobrir o que é que acontece dentro deste balneário. Se há gente acomodada tem que sair. Se há gente que não está imbuída do mesmo espírito que tem o Sport Lisboa-Benfica, de entrar em todos os jogos para ganhar e batalhar cada jogo como se fosse realmente
uma batalha a sério para vencer, essas pessoas têm que sair. O Benfica não pode viver de gente acomodada dentro do seu balneário, nem pode viver de pessoas que ficam muito melindradas porque um companheiro de equipa diz que temos que dar mais como clube grande. Eu acho que se há um jogador que diz que temos que dar mais como clube grande e se depois passar esse exemplo para dentro do campo, eu acho que tem que ser aceitado pelos próprios colegas. E neste momento Darwin até tem sido dos jogadores em melhor plano na equipa do Benfica, não é? O Darwin podem dizer o que quiserem. Podem dizer que muitas vezes pode finalizar mal, pode dizer que às vezes é um bocado trapalhão, que às vezes vai na velocidade e se esquece da bola. Mas uma coisa não podem dizer, que ele geralmente corre e batalha e é chato na frente de ataque e pressiona. Isso o Darwin sempre foi assim desde que chegou. Pode ter outros defeitos, mas isso ele sempre fez. Eu acho que é uma chamada de atenção. A mim o que me parece é que este balneário de há muito tempo é um balneário sem rei nem roque. Isto vai ao sabor do vento. Cada um diz aquilo que lhe apetece, não há ninguém dentro do balneário que diga assim, meus amigos, vamos nos juntar aqui dentro, vamos fechar as portas. E essa responsabilidade é de quem? Dos capitães da equipa? Dos capitães e das pessoas que lideram a estrutura de futebol, porque aquele balneário tem que fechar as portas e tem que dizer assim, mas o que é que se passa aqui? Quem são os chorões? Quem são aqueles que querem remar para o mesmo lado e aqueles que não querem? Quem são aqueles que estão aqui acomodados e que acham como já não vão sair do Benfica, que estão aqui tranquilos, quer o Benfica ganhe, quer perca, o salário está lá ao final do mês, nós não nos vamos chatear, meter o pé, pressão no adversário, intensidade, não é necessário, a gente até se pode aleijar e depois ainda ficamos sem jogar durante uma data de tempo, não. Tem que haver alguém que chegue lá dentro e que dê uns murros em cima da mesa e que de uma vez por todas, porque eu já estou farto de falar do plantel do Benfica, de uma vez por todas, que se descubra e que se identifique quem são as pessoas que, em vez de andarem para a frente, que às vezes parece que querem andar para trás, e que sejam retiradas. Se tiverem que ser retiradas, que sejam retiradas. Porque enquanto o Benfica, e enquanto o Rui, enquanto presidente, que o Rui vai ter que tomar decisões muito difíceis, mas é para isso é que ele é presidente do Benfica. Enquanto o Rui não descobrir, dentro do próprio clube, seja na estrutura, seja de pessoas que o rodeiam, seja do que for, pessoas que realmente não estão imbuídas deste espírito e que não as começa a afastar, no futuro, quem vai poder, se calhar, depois pagar essa fatura vai ser o próprio Rui. Otávio, acha que o Benfica tem um problema de balneário como acha aqui o José Calado ou não? Mariana, em primeiro lugar, dar os parabéns à CMTV por esta notícia, porque ela, de alguma maneira, vem desmistificar tudo aquilo que foi dito anteriormente, que era um jogador ter levantado a questão de jogar com 3 centrais. Quer dizer, os meninos podem fazer o que quiserem, dizer o que quiserem. Quando alguém diz alguma coisa, os meninos ficam melindrados. Mas melindrados de quê? Mariana, uma equipa que o presidente fala antes do jogo com o Moreirense e não reagiu. Uma equipa que se desgasta em situações... as situações de solidariedade têm que ser dentro do campo, Mariana. Não é fora do campo, é dentro do campo. Durante os jogos, é aí que os sócios querem, é aí que o treinador quer, que o presidente quer. E isso não está a acontecer. A solidariedade que houve entre o plantel em relação a Jorge Jesus devia haver Mariana, de campo, é isso? Mariana, eu já disse em termos da solidariedade, eu estou a dizer que ali, não estou a dizer que houve solidariedade no balneário. Porque aí já marquei a posição que tinha marcado. Não houve solidariedade nenhuma, pelo aquilo que eu sei. Portanto, não posso falar aí em solidariedade. A solidariedade, de maneira geral, tem que ser dentro do campo. Não é fora do campo, em que situação, seja ela qual for. Agora, uma equipa que, no tempo do Eusébio, no tempo do Malta da Silva, do Moser e de outros mais recentemente, os jogadores que estão preocupados com estas questões, discutiam estas questões, iam por dentro do campo e morriam lá dentro. E aquilo que se vê agora não é isso. Aquilo que se vê agora não é isso, Mariana. Efetivamente, o Darwin aponta, diz qualquer coisa e os meninos ficam... Quem foram os meninos agora que ficaram melindrados? Quem foram? Eu já ouvi, inclusivamente, desculpa eu dizer isto agora, e um bocadinho mais longe, Mariana, é só um minuto, fiquei a saber, com uma ideia peregrina, que afinal de contas, os jogadores que tramaram o Laje foram os jogadores que não jogavam. O Samaris, o Jardel e os outros. Não eram os que jogaram. Quer dizer, o
o Lage sai pelos resultados, não eram os ideais. E depois são os jogadores que não jogam, é que são os culpados. Isto é peregrino, mas de alguma maneira demonstra claramente... Eu creio que essa conversa tinha a ver com aquela referência de Bruno Lage numa das escutas, falou em monos, em jogadores que estavam a ganhar muito dinheiro e não faziam nada no Benfica, e a essa conversa é que se associou a esses jogadores que jogavam menos. Não era que tinham sido esses jogadores a provocar a saída de Bruno Lage, que isso já seria diferente. Pronto, já seria diferente, pronto. É que veio eu li, dou toda a credibilidade à primeira página do Correio da Manhã, em que eram referidos 3 jogadores. Posteriormente vieram mais alguns, que eram esses sim, os monos, e esses monos que não estão identificados, que foram identificados posteriormente, seriam os que não jogavam. Inclusivamente, é sempre ouvi dizer que o Samaris era um aglutinador do balneário. Já estamos aqui a mudar de tema também, certo? Otávio. E não foi, Mariana. E não é. Isto, Mariana, eu gostava de saber, sinceramente, se isso for possível, quem foram os meninos de couro, os meninos de Bibe, que ficaram magoados com o Darwin. Olha, o Darwin, se calhar, se não fosse, já vi diversas conjunturas em que, efetivamente, era o Taremi. Este jogador está valorizado já em 60 milhões. Porque acreditaram nele. Se calhar ele tinha o mesmo destino se o treinador não acreditasse que teve o RDT. Já percebemos que o Otávio hoje acha que, neste caso, a razão está do lado de Darwin Núñez. Também achas, Rodolfo? Ora bem, em primeiro lugar, estas situações não devem nunca acontecer. Acho que há um líder. Para mim, só há um líder, que é o treinador. E todos os jogadores têm que respeitar, portanto, essa liderança. E esse treinador tem que ver e conseguir saber se existe podres ou não na equipa. E se existe podres na equipa, é o que tu disseste. Banir logo imediatamente esses podres. Dizer que, e concordo com o Otávio, que a amizade, a solidariedade é dentro do campo. Eu já tive no meu tempo, e hoje não sei porquê, estou a vir com o meu tempo, já aparece o outro. Eu digo uma coisa, havia colegas meus que não se falavam por isto ou por aquilo momentaneamente. Depois mas quando entravam em campo? Mas quando entravam em campo, até me arrepiei agora, arrepiei-me mesmo. Eram as mãos ali, vamos comê-los, vamos ganhar, vamos dar cabo deles. E eram todos, e todos entravam dentro do campo e sentiam esse desejo. E depois não conversavam, não falavam, ou por isto ou por aquilo. Havia sempre, quando nós nos apercebíamos disso, que alguns que tomavam a dianteira de fazer com que eles fizessem as pazes num almoço, num jantar, e acabava aquilo. Portanto, não é bom um jogador dizer, como disse o Darwin, mas foi o que ele sentiu, acho que isso deve ser dito no balneário, portanto, aos colegas, se ele sentiu mesmo isso. Acho que o treinador, se manda mesmo na equipa, é ele que tem que dizer, é o treinador que tem sempre que tomar as posições mais duras que tiver que tomar. E no Benfica, eu digo, há uma falta de liderança. Olho para o Benfica e concordo totalmente com ele diz. O Porto pode jogar mal, mas corre, luta, mete o pé, cai, levanta, atrapalha-se com a bola e volta-se a levantar e não sei o quê. E sinceramente, no Benfica não vejo isso. E depois, quando nós comentámos aqui alguns jogos do Benfica, há muitos benfiquistas que ficam aborrecidos e zangados. Isto é um constatar da realidade. O Benfica tem um naipe de jogadores muito bom. Agora, falta-lhes vontade, falta-lhes querer, falta-lhes garra, falta acreditar. Mas, Rodolfo, mas o problema não é como tu dizes, os benfiquistas ficam chateados. O problema não é os benfiquistas ficarem chateados. Eu acho que nós temos é que alertar. Nós temos é que alertar para aquilo que nós estamos a ver e saber que... Isso é ser benfiquista. E saber que, estando a observar o que estamos a observar, que não vamos a lado nenhum. E às vezes, essa é que é a realidade. Com bons resultados, as exibições servem de alerta e serviu também para Rui Costa ficar incomodado com esta exibição. Ricardo, esta vitória do Benfica, o presidente do Benfica não gostou, acha que faltou intensidade, agressividade, foi uma notícia que nós também aqui demos na CMTV. O que é que achas que da parte de Rui Costa pode ser feito nesta fase? Pode ser feito alguma coisa para que haja uma mudança? Pois é, o Rui Costa já anda no Benfica como dirigente há alguns anos.
Ele tem visão periférica, é um jogador experiente, que sabe até como é que se queimam treinadores. O Luizão foi capitão do Benfica, é um jogador experiente, anda lá no balneário. Portanto, eles têm a obrigação de saber quem está por eles, pelos colegas, pela equipa, pelo Benfica e pelos sócios. Tem é de tomar posições radicais, tem de cortar o mal pela raiz, doa a quem doer. Mas as pessoas, alguns jogadores ficaram incomodados com esta afirmação do Darwin. Eu primeiro quero dizer, e aí concordo com o Rodolfo, que isso deve ser dito no seio do grupo, deve ser dito no balneário. Mas o que o Darwin disse não é mentira nenhuma, antes pelo contrário. Mas o que os colegas disseram é que também no capítulo da finalização, o Benfica, mas é neste momento, porque o Benfica, por exemplo, até tem muito mais golos que o Sporting. Mas o Benfica é o melhor ataque do campeonato. O Benfica, neste momento, no capítulo da finalização, está a falhar, de facto. Agora, e ficaram incomodados quando, depois do jogo, com o Moreirense, Grimaldo veio dizer esta exibição do Benfica, vamos voltar a esta conversa. Temos também outros dois temas que vão estar em destaque nesta Liga de Ouro. O Ruben Amorim assumiu que viu as imagens reveladas pela CMTV que mostram o gesto polémico de Nuno Santos em Vizela. Ainda assim, o técnico do Sporting defende que nesse momento o jogador não estava a provocar os adeptos da equipa minhota. No Porto, destaque para Sérgio Conceição, que estava frustrado com a construção do plantel do Porto no início da época passada. É uma conclusão de um conjunto de conversas apanhadas nas escutas do processo. Cartão vermelho são dois temas em destaque nesta Liga de Ouro, a seguir ao intervalo. Até já. Rui Costa ficou irritado com a exibição do Benfica em Aroca. Apesar da vitória, o presidente do Benfica considera que faltou intensidade e agressividade à equipa de Nelson Veríssimo, sobretudo na segunda parte, em que o Benfica chegou a ser dominado pelo Aroca. Tal como a CMTV já tinha avançado, Rui Costa exige agora a Nelson Veríssimo a conquista da Taça da Liga. Perder esta competição descarta a hipótese de o treinador manter-se no comando técnico do Benfica na próxima época. O Benfica defronta o Boa Vista na meia-final do troféu na próxima terça-feira. Ricardo, estavas a dizer que para olhar para esta liderança de Rui Costa e para o que está a sentir neste momento quando a equipa ganha, mas na opinião do Presidente até nem joga bem, também deve ser tido em conta o percurso que já tinha como dirigente do Benfica. Porquê? Porque o percurso que ele tem como dirigente do Benfica, responsável pelo futebol, tem obrigatoriamente de saber o que vai dentro do convento. Se ele não sabe, se Luizão não sabem, se eles não têm olhos para ver e se são pessoas experimentadas ao mais alto nível no futebol, quem é que vai ter? É o Rui Pedro Braz, o diretor-geral, que foi para lá este ano? Era o Tiago Pinto? Esse é que iam ver? Não, tem de haver o Rui Costa e o Luizão, mas em particular o Presidente, têm de tomar uma posição firme. E já se viu neste consulado de Nelson Veríssimo, que tem um discurso muito educado, que a TV analisa bem as coisas, mas também com aquele discurso sempre naquele tom, não sei se consegue, se é assim no balneário, admito que não seja, mas se é assim no balneário, não consegue espicaçar os jogadores, porque estes jogadores do Benfica, o Rodolfo disse, têm jogadores com grande qualidade. É evidente que têm, mas têm de o provar em campo. Têm que o demonstrar a cada lance que disputam. E o Benfica, como diz o Rui Costa, não foi intenso, não tem garra. O treinador do Benfica pode não ser uma grande espingarda, mas quando há... Eu não estou a discutir os méritos de Nelson Veríssimo, mas admitamos que não é um treinador do outro mundo. A grande verdade é que quando há uma chamada chicotada psicológica, nota-se, pelo menos animicamente, uma reação, um comportamento, uma atitude diferente dos jogadores, das equipas. E isso não se tem verificado neste Benfica. O coitado de Luís Pissarra, hoje jamais faria sentido cantar as papoulas saltitantes e a chama imensa do Benfica. Porque estes jogadores não têm chama. Estes jogadores não merecem ser jogadores do Benfica com este tipo de desempenho. Quando era o Jorge Jesus é porque era muito rude a falar com os jogadores. Agora que é o Veríssimo é porque fala muito tranquilamente. Vês o Ruben Amorim aos berros com os jogadores de Sporting?
Eu estou-te a dizer, eu falei... O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Não percebeste o que eu disse ao Zé Calado? Não percebi. Estavas aí numa de poeta, não percebi. Estavas a adorar a pílula de uma maneira... Não percebes várias coisas ao Zé Calado. Não percebo. Eu não percebo onde é que tu queres chegar. Onde é que tu quiseste chegar? Explica-me onde é que quiseste chegar. O que eu disse é que o treinador que tem um discurso educado, civilizado, quando fala para a opinião pública, correto, mas mantém aquela linha, aquele tom. Enganas-te. Não sei. É uma pessoa correta, ponto final. Não é treinador correto, é uma pessoa correta. Eu conheço o Nelson Veríssimo há mais de 20 anos. Estás a ver? Eu não é um treinador correto, é uma pessoa correta. Eu não conheço, não tenho afinidade nenhuma e estou a dizer exatamente o que tu estás a dizer. Não, mas tu estás a dizer que é um treinador correto, não é um treinador. Vezes não percebes, ó Zé Calado. É uma pessoa correta. Não percebes. Ou porque não te interessa perceber, ou porque efetivamente não a mim tudo o que dizem interessa-me perceber. O que eu estou a tentar dizer, e frisei, não sei como é que ele se porta dentro do balneário, o que eu disse educadamente é que se ele mantém este tipo de discurso dentro do balneário, a falar neste tom com os jogadores, não me parece que consiga espicaçá-los. Depois, o que eu condeno a Nelson Veríssimo é que ele veio dizer que apanhou o comboio em andamento e, portanto, está a fazer alterações em andamento. Eu percebo isso, mas acho que ele devia poupar-se a esse exercício, porque aos olhos de uma opinião pública benfiquista, ou não benfiquista, mas mais exigente, isto não lhe fica bem, porque parece que se está a desculpar. Mas o que eu queria aqui sublinhar é o seguinte... Posso só fazer um parênteses? Pode. Em relação ao Nelson Veríssimo, pegou na equipa há 2, 3 jogos, não é? Certo. Nós já podemos criticar tudo. O Ruben Amorim foi campeão o ano passado. Mas este ano agora perdeu Ruben e também Amorim, disse que estava a começar agora a carreira de treinador. Já vamos voltar aos olhos das pessoas mais experientes e mais exigentes também podem se queixar. Também já vamos falar do Ruben Amorim. Antes de voltarmos ao debate aqui na Ligador, vamos ver os principais momentos do jogo de hoje com o Rui Pedro Vieira. Boa noite. O Futebol Clube do Porto reforçou a liderança para 6 pontos sobre o segundo lugar, o Sporting, depois de vencer no Dragão o Famalicão por 3-1. O primeiro golo surgiu aos minuto 25 por Otávio, na sequência de um canto. Não conseguiu ver partir o remate de Otávio e por isso A equipa de Sérgio Conceição aumentou depois a vantagem aos 37 minutos por Luís Dias. Perfeição em arco, assina o 2-0. Ainda antes do intervalo, o árbitro assinalou o penalti de Alex Nascimento sobre Otávio, mas reverteu a decisão depois de ver as imagens do vídeo-árbitro. Aos 78 minutos, penalti sobre Taremi. O vídeo-árbitro esteve a analisar não só a falta, mas também se havia fora de jogo de Luís Dias no início da jogada. Taremi acabou por fazer o terceiro gol do Porto de penalti aos 79 minutos. E ele próprio, então, concretizá-lo a favor da formação da O jogo ficou marcado também pelo cartão vermelho de Uribe, aos 85 minutos, por esta falta sobre PP. O Famalicão conseguiu reduzir ao minuto 91 por Rochelli, na sequência de um canto. Ainda assim, Futebol Clube do Porto 3, Famalicão 1. Voltamos a olhar agora também para o jogo entre Sporting e Sporting Braga, porque há novas imagens do momento em que Ricardo Horta foi atingido com uma garrafa no final do jogo. O vídeo que estamos a ver foi partilhado nas redes sociais, numa página de apoio à equipa bracarense. É perfeitamente visível o momento em que é atirada a garrafa de água para a zona onde os jogadores do Braga estavam no final do encontro. Ricardo Horta acabou por ficar ferido na testa. O Sporting arrisca agora ser castigado no limite com jogos à porta fechada. Fonte oficial do Sporting disse à CMTV que todos os atos de violência são condenáveis. Explica também que o Sporting vai aguardar pelo relatório da PSP para tomar sobre aquilo que aconteceu ontem à noite uma posição oficial. Para já há estas imagens que hoje divulgamos, depois de ontem termos divulgado também em exclusivo as fotografias do estado em que ficou Ricardo Horta depois de ser atingido com uma garrafa. Este vídeo que foi publicado numa página de apoio ao Sporting Braga mostra também na perfeição o momento em que a garrafa é atirada. Percebe-se a que foi atirada da bancada de uma zona onde estavam os adeptos do Sporting, que estavam lá perto também os adeptos do Sporting Braga, já depois do final do jogo
e o Braga venceu por 2-1, com um golo já ao minuto 90 mais 7. Estavam a fazer a festa os jogadores, percebe-se que estão a dirigir-se também à zona onde estariam os adeptos do Sporting de Braga, e da outra bancada é atirada a tal garrafa que atinge Ricardo Horta na zona da testa. O capitão de equipa ficou mesmo a sangrar e ficou ferido na zona da testa. Agora o Sporting enfrenta por isso a possibilidade de ser castigado no limite com jogos à porta fechada. Ruben Amorim assumiu que viu as imagens reveladas pela CMTV que mostram o gesto polémico de Nuno Santos em Vizela. Ainda assim, o técnico do Sporting defende que nesse momento o jogador não estava a provocar os adeptos da equipa minhota. Essa opinião de Ruben Amorim é baseada naquilo que lhe foi dito pelo próprio Nuno Santos, já depois das novas imagens que aqui mostramos na Liga de Ouro de sexta-feira. O treinador do Sporting reconhece que Nuno Santos levou as mãos aos genitais, como defende o relatório da GNR. Ainda assim, realça que este momento aconteceu depois de um outro em que o jogador atirou água para as bancadas. O Sporting recorreu do castigo, mas Nuno Santos falhou mesmo a recepção ao Braga. É um tema que já vamos discutir mais à frente nesta Liga de Ouro, mas para já olhamos também para um reforço garantido pelo Porto. Garantiu hoje o empréstimo de Stefano Eustáquio, médio do Passos de Ferreira. O acordo foi alcançado nas últimas horas e é válido até ao final desta época. Depois, a SAD Portista fica com uma cláusula de compra do passe do jogador luso-canadiano de 25 anos. Uma compra que, segundo o Jornal Record, não é obrigatória. Eustáquio estava há muito referenciado pelo Futebol Clube do Porto. É o escolhido por Sérgio Conceição para o reforço do meio-campo, depois da saída de Sérgio Oliveira para a Roma. Nos próximos dias, Eustáquio vai juntar-se à seleção do Canadá, por isso, só em fevereiro é que vai começar a treinar com o plantel portista. Ainda assim, a oficialização da transferência pode acontecer já nas próximas horas. Sérgio Conceição estava frustrado com a construção do plantel do Porto no início da época passada. Esta é a conclusão de um conjunto de conversas apanhadas nas escutas do processo do cartão vermelho. No último dia do mercado, o empresário Giuliano Bertolucci liga a Bruno Macedo, conta-lhe que tinha ouvido relatos de que Sérgio Conceição se queixava de que o Porto não lhe dava jogadores. Macedo liga a Pedro Pinho, que lhe confirma que essa questão estava a dar confusão. Já depois do fecho do mercado, Jorge Mendes telefona a Conceição a dizer-lhe que já tinha lá outros dois jogadores. Falava sobre Filipe Anderson e Grujic. O agente pede ao treinador para ter calma e Sérgio Conceição responde que depois lhe ia explicar pessoalmente o que estava a viver no Futebol Clube do Porto. Também é um tema que ainda vai ser debatido nesta Liga de Ouro. Olhamos também para o Benfica e para as críticas de Darwin Núñez, que no final do jogo com o Aroca provocaram algum mal-estar junto do plantel do Benfica. O avançado realçou que o Benfica tinha de dar mais, disse que não sabia se era dos nervos, mas que o adversário tinha tido mais bola na reta final do jogo. Considerou por isso que o Benfica tem de pressionar mais, enquanto equipa grande do futebol português. A CMTV sabe que alguns jogadores do Benfica não gostaram destas palavras, consideram que um dos principais problemas da equipa tem sido a fraca finalização. Por outro lado, tal como o Nelson Veríssimo, também o plantel reconhece que o Benfica ganhou, mas com uma má exibição. Nelson Veríssimo tem agora várias preocupações para a Final Four da Taça da Liga. No ataque, o melhor marcador da equipa, Darwin, está fora das opções. Vai jogar ao serviço da seleção do Uruguai na qualificação para o Mundial. Além disso, o Seferovic está em dúvida para a meia-final com o Boa Vista. O suíço falhou visita ao Aroca por lesão. Na defesa, o grande ausente é Otamendi, que também vai falhar a Final Four da Taça da Liga para jogar pela seleção argentina. Nelson Veríssimo está assim obrigado a mexer na equipa no jogo da próxima terça-feira, frente ao Boa Vista. As ausências dos dois titulares, Darwin e Otamendi, vão manter-se se o Benfica chegar à final da competição. Voltamos agora ao futebol português. Ruben Amorim assumiu que viu as imagens reveladas pela CMTV que mostram um gesto polémico de Nuno Santos em Vizela. Ainda assim, o técnico do Sporting defende que nesse momento o jogador não estava a provocar os adeptos da equipa minhota. Essa opinião de Ruben Amorim é baseada naquilo que lhe foi dito pelo próprio Nuno Santos, já depois das novas imagens que aqui mostramos na Liga de Ouro de sexta-feira. O treinador do Sporting reconhece que Nuno Santos levou as mãos aos genitais, como defende o relatório da GNR. Ainda assim, realça que este momento aconteceu depois de um outro em que o jogador atirou água para as bancadas. O Sporting recorreu do castigo, mas Nuno Santos falhou mesmo a recepção ao Braga.
Afinal, e já com todas as imagens, Rodolfo foi ou não bem castigado, Nuno Santos? Ainda não vi bem a imagem, se ele pôs a mão onde não devia e foi ostensivo, porque às vezes nós pomos a mão nas nossas partes íntimas e não quer dizer que estamos a provocar alguém. Deu comichão, qualquer coisa no género e portanto, passámos lá a mão, não é? Agora, se foi com provocação e eu ainda não vi bem, não vi. Se fez... Porque nesse caso, logo de seguida, o jogador aponta para as costas, para a camisola. Ok. Para o número dele. É lógico que tem que ser castigado e bem castigado. Porque acho que na bancada estão senhoras, estão meninos, estão meninas e pronto, e estão homens e rapazes. Agora, acho que se ele fez isso, muito mal. E aqui há uma situação, tem que ser castigado, como é lógico. Está a acontecer muitas coisas ao Sporting. O nosso amigo, o Viana, mais uma vez foi expulso. Quantas vezes é que ele já foi expulso? Eu, por acaso, perdi a conta, não sei. Muito mais vezes do que qualquer dirigente do Porto ou do Benfica, de certeza absoluta. Calma, o Porto tem lá o engenheiro, não é? O engenheiro Gonçalves, calma. Cala-te, Rodolfo. Cala-te, Rodolfo. Não vais por aí. Cala-te, Rodolfo. Não vais por aí, Rodolfo. Ora bem, o Hugo Viana muitas vezes tem sido expulso, certo? No Sporting, agora houve uma situação que eu penso que foi bom para o Rubem. Mas primeiro, em relação a Nuno Santos. Centremos em Nuno Santos primeiro. Em relação a Nuno Santos, é bem castigado. Não sei de quantos jogos vão, portanto, se é de 1 a 3, o que é, também não estou dentro dos regulamentos, mas sem dúvida nenhuma que é bem castigado. Põe as mãos nas partes íntimas, custa um bocadinho dizer isto, nas partes íntimas, em sinal para os adeptos, em sinal de raiva, de zanga, pronto, tomem isto e tal e coisa. Acho que é bem castigado, sem dúvida absolutamente nenhuma. Foi colocado também numa situação algo difícil Ruben Amorim, José Claro, porque deu a cara pelo jogador, defendeu o jogador, disse que não tinha feito nada e depois é no dia a seguir que nós mostramos as imagens e Ruben Amorim falou diretamente sobre as imagens. Se calhar era mais fácil dizer que não tinha visto, mas disse que as viu. Achas que conseguiu sair bem daquela situação difícil o treinador do Sporting ou não? Eu acho que quem o pôs naquela situação foram as pessoas, entre aspas, que tratam daquilo que é a comunicação do Sporting e que antes, se calhar, do Ruben dar a cara, podiam ter visto o jogo todo e visto todas as imagens e depois, a partir daí, emitirem a opinião ao seu treinador para que ele pudesse se atravessar. Uma coisa o Ruben fez, atravessou-se pelo jogador e continuou a atravessar-se na conferência de imprensa e disse: acredito no meu jogador, e foi com o jogador até ao fim. Mas uma coisa é certa também, aquilo que o Nuno Santos fez e que vem no relatório é uma realidade. Que ele, ao tocar nos seus genitais e a apontar para o seu número e para o seu nome, obviamente é provocação. E o Ruben defendeu-se que a única coisa que tinha visto era aquelas imagens, possivelmente foi as únicas imagens que o Sporting lhe mostrou, foi aquelas imagens perto da linha lateral com a água. Acho que, entre aspas, esteve bem a defender o seu jogador, entre aspas, foi enganado porque não lhe mostraram todas as imagens e ele acreditou na palavra do jogador. O Nuno, se calhar, também lhe podia ter dito que... Não, o jogador nunca diz. Mas podia ter dito, como o treinador se atravessou por ele, sim, mas, podia ter dito ao Mister, olha que atenção, há estas imagens... O jogador devia dizer, mas durante o jogo... O jogador diz assim, não, Mister, eu pus a mão e fiz isto e não sei o que mais. Não diz. Mas espera aí. Está bem, ao calado, mas se o treinador dá a cara por ti, e tu sabes que durante o jogo, em algum momento, fizeste algum gesto que vem no relatório. Tens razão. É que vem no relatório. Mas normalmente o jogador não vai dizer, Mister, eu fiz isto. Mas não é isso, Rodolfo, mas vem no relatório. O treinador foi-se atravessar pelo jogador na conferência de imprensa. Eu concordo contigo, o jogador devia ser honesto com o treinador. Vem no relatório e dizer, olha, Mister, em determinada parte do jogo isso é verdade. Olha, fiz isto. Eu fiz isto e não sei o quê. Enervei-me, fiz isto. Não faz mal, enervei-me com alguém que estava na bancada, uma coisa qualquer, e fiz isto. Esta é uma realidade, por isso tenha cuidado nas palavras que tiver, senão depois você é que vai se calhar passar por mal, ou mentiroso, ou uma coisa... Isso é o que devia de ser, mas sabes que o jogador, e então o jogador, se tiver... devia de ser o contrário, não é? Quase aqui... Eu acho que o Ruben foi mal informado, ao fim e ao cabo, não lhe contaram a verdade toda. Não lhe contaram a verdade toda. Ao jogador, tu fizeste penalti.
Não, mister, eu não fiz nada a penalti, depois vamos ver. É um grande penalti, estás a perceber? Ainda vamos ouvir também o Otávio Machado e o Ricardo Tavares sobre o Sporting, mas agora de um outro ponto de vista, porque Ruben Amorim perdeu ontem pela primeira vez em casa no campeonato. A invencibilidade na Liga durou 36 jogos, desde a altura em que treinava o Braga. O encontro em Alvalade ficou marcado por vários erros individuais de Gonçalo Inácio e até de Coates e por várias oportunidades desperdiçadas. Paulinho falhou pelo menos 2 oportunidades claras de golo. Houve também muitas críticas à arbitragem de Hugo Miguel. No momento do penalti assinalado contra o Sporting, Ruben Amorim aplaudiu de forma irónica. Já perto do final do jogo, o diretor desportivo Hugo Viana foi expulso por protestos. Não gostou de um amarelo mostrado a Mateus Nunes. Afinal, Otávio, o que é que teve mais peso para esta derrota do Sporting? Foram as questões de arbitragem? Foram os tais erros individuais? Foi uma questão de treinador e coletiva? O que é que lhe pareceu? Em primeiro lugar, condenar veementemente o facto de cada vez que o Sporting, e isso aconteceu nas últimas 3 jornadas, serem indicados nomes de jogadores como os principais culpados ou únicos culpados da derrota. Foi o caso do Gaio, é agora o caso do Gonçalo Inácio. Eu penso que isso não se faz. Uma equipa, quando ganha, ganham todos. Quando perdem, pena todos. A equipa do Sporting não foi eficaz. Mas Ruben Amorim não falou especificamente sobre nenhum jogador, Otávio. Mas eu vi apontado na comunicação social, já ontem, efetivamente, o nome do Gonçalo Inácio. E os comentadores aqui falaram sobre isso, sim. Não só os comentadores. Nós também nesta informação falamos nos erros individuais que aconteceram de Gonçalo Inácio e Coates. E aconteceu o mesmo em relação aos Gaio. Isto não se faz. Isto é pôr 2 jogadores, um jovem com uma qualidade extrema, que tinha lugar na seleção e que poderá eventualmente, como toda a equipa teve, um dia, uma noite menos inspirada, que não foi, uma primeira parte, uma primeira meia hora espetacular em que nem deixou o Braga respirar e que depois o Braga também, depois sofreu o golo, acordou para o jogo. O jogo passou a ser mais repartido. Mas quando ganhamos todos e perdemos todos. É inadmissível que se aponte 2 jogadores, e neste caso um jovem Otávio, esse ponto de vista é legítimo para quem for adepto de um determinado clube, para quem fizer parte de um determinado clube, para quem for jogador, para quem for treinador, mas do ponto de vista jornalístico, obviamente que apontar os erros individuais fazem parte do trabalho do jornalista. E neste caso, em relação ao que o Otávio estava a falar, até do ponto de vista enquanto comentador, mais ainda, um jornalista tem obviamente todo o direito de apontar o erro individual, claro. que assim entender, obviamente. Embora o Otávio acho que isso não é correto, mas eu tenho a minha opinião. Neste caso, do ponto de vista do jornalismo, faz parte do trabalho. Mas eu tenho toda a altura para fazer, mas eu não sei. O Otávio não concorda que se faça isso, tudo bem? Não concordo que se faça isso. Não há como fugir a isso. Não concordo que se faça isso. Porque, efetivamente, a opinião pública, os sócios dos clubes percebem o que aconteceu no jogo e são capazes também eles começar a criar uma animosidade para com esse jogador. Agora, há uma coisa que é real, Mariana. O Sporting perdeu e o grande facto é que não perdia há 35 jogos, como a Mariana disse, salvo erro. E isso é extraordinário. Neste caso era em relação a Ruben Amorim, não ao Sporting só, porque o registro de invencibilidade de Ruben Amorim já vinha desde a altura em que treinava o Braga. Certo, 35 jogos é um facto, é um bom número, é um índice extraordinário e é indicador de que o Sporting não pode perder, nem deve perder esse objetivo, continuar a ganhar. E o Ruben Amorim disse, e isto é a filosofia dos clubes grandes, é o direito de todos os clubes, de todos os treinadores, venha o outro o mais rapidamente possível para podermos recuperar desta derrota. O Braga fez uma segunda parte muito boa, alargou mais no terreno, criou dificuldades, obrigou o Sporting a cometer erros que até aqui não tinham sido vistos e destapou-se um pouco e o Sporting, quando quis ganhar o jogo, o Braga acabou por aproveitar e naturalmente fazer o resultado a seu favor. Não direi que foi um vencedor justo, mas foi um vencedor que efetivamente fez por isso e o Sporting que teve uma segunda parte em que a ineficácia, mais uma vez, poderá de alguma maneira ter comprometido o trabalho coletivo da equipa. A equipa não foi, pode-se dizer, eficaz em termos defensivos nem ofensivos.
Há um golo também decisivo, Ricardo, que dá a vitória ao Braga, já muito dentro do tempo extra do jogo, é já ali ao cair do pano, aqui um jovem jogador, Gorbi, faz o golo da vitória. A vitória assenta bem ao Braga ou esse golo já no final é injusto para o Sporting? Bom, a injustiça no futebol ou a justiça são coisas que estão muito próximas uma da outra. E, portanto, eu acho que uma equipa que comete os erros individuais que comete, como cometeu o Sporting, em que se calhar o treinador também não esteve ao seu nível, e, portanto, sofre aquele golo numa altura em que já estava a arriscar tudo, em que a equipa do Sporting estava partida. Não pode dizer-se que o Braga não foi o justo vencedor. Marcou 2 golos, sofreu 1, foi mais eficaz, nem sequer tinha o treinador do banco, isso para a história é que conta. Quando dizes que o treinador do Sporting pode não ter estado ao nível habitual, estás a referir-te exatamente porquê. aqui? Eu vou-te explicar. Eu não fui jogador de futebol, nem nada que se pareça do nível dos meus queridos companheiros de painel, mas fiquei com a sensação de que, ao contrário do que é habitual, desta feita o Rubén Amorim também denotou alguma ansiedade, algum nervosismo. À semelhança dos jogadores. Os jogadores querem resolver tudo depressa, mas depois acabam por resolver mal, porque não estavam habituados a esta situação de pressão, ou seja, estarem neste momento a correr atrás do prejuízo. O Sport estava ali na frente com o Futebol Clube Porto, esteve na frente durante muito tempo, esteve na frente já no outro campeonato e foi campeão, e portanto está a viver uma situação diferente. E quando digo que Rubén Amorim não terá estado bem, estou a falar no plano subjetivo, dou-te já um exemplo. Giovane Cabral, que tem estado afastado da competição, entrou neste jogo numa altura em que se verificava o empate, tem estado afastado da competição, não apareceu em nenhum jogo. Isto não devia fazer um regresso, um regresso de forma gradual, ainda entrando os minutos, até eventualmente jogando na equipa B, ponto 1. Ponto número 2, voltando à questão do nervosismo e da ansiedade, que se manifesta cada vez mais nesta equipa do Sporting a partir do momento em que ganha por 3-2, com 3 golos de Paulinho, que devia ter sido expulso nesse jogo, quando ainda não tinha feito, portanto, um golo. O Sporting já sofreu golos e teve o Portimonense mais oportunidades de sofrer golos. Depois perde em São Miguel com o Santa Clara. E aí estamos a falar de um jogo totalmente diferente, em que o treinador nem sequer esteve nas bancadas, porque estava com Covid. A verdade é que o Sporting nesse jogo não teve a mínima intensidade, não teve garra, foi um Sporting irreconhecível. Mas sofreu e perdeu. E agora o Sporting sofre, vai atrás do prejuízo, comete um deslize, mais um dos deslizes que conduz ao penalti e o Braga transforma a grande penalidade e Rubén Amorim resolve, mais uma vez, lançar Coates lá para a frente para fazer aquilo que Paulinho não tinha feito e para fazer aquilo que Pote só fez uma vez, de facto com grande categoria, mas só fez uma vez. E, portanto, deixou lá 5 avançados e 4 jogadores cá atrás. Portanto, aquele estava partido, arriscou, correu esse risco, ele assumiu claramente isso. Agora, onde eu acho que há nervosismo é que ele não costuma fazer, nos outros jogos e que o Sporting ganhou, fazer isso tão cedo. E, salvo erro, foi por volta dos 80 e poucos minutos que isso aconteceu, depois há os descontos, acho que foi demasiado. E aí, por isso eu digo, e isto é no plano subjetivo, que tenho a sensação que houve também aqui nervosismo, alguma precipitação da parte de um treinador que foi prejudicado pelo comportamento de Nuno Santos. E estou aqui a falar já no plano também da subjetividade. Nuno Santos, não jogando, fez com que o Sporting ficasse muito mais debilitado do lado esquerdo. Paranda tente fazer um jogador que costuma jogar na ala direita, que é o Tabata, tente de jogar para a esquerda, depois é evidente que mudou e trocou com o Giovane. Várias soluções. Em relação a Nuno Santos, o treinador, nesse caso, nada podia fazer, o jogador estava fora das opções, Rodolfo, mas queria pegar ali também na ideia do Ricardo em relação a algumas críticas que possam ser apontadas a Rubén Amorim neste jogo. Em relação às opções, há adeptos que criticaram um pouco o facto de Daniel Bragança a ter estado bem no jogo anterior e depois ter voltado ao banco de suplentes para entrar Mateus Nunes. Achas que faz sentido esta e outras críticas apontadas ao treinador ou não?
como também tirar o Mateus Nunes para meter o Daniel Bragança, porque o Mateus Nunes tem estado bem, não é? Portanto, nós não estamos lá a ver os treinos. É lógico que o Sporting tem um lote de jogadores que podem ser titulares, umas vezes são, outras não. O treinador é que os vê momento a momento. Sinto que o Daniel Bragança é um belíssimo jogador, tem um pé esquerdo extraordinário, boa visão de jogo, é um jogador que dificilmente perde a bola, que vê espaços onde poucos jogadores vêm, portanto tem essa classe, esta categoria, e eu estranhei ele não ter entrado. Não ter entrado para quê? Para dar uma clarividência ao jogo do Sporting. Porque ali o Ricardo diz, é verdade, mas as equipas todas, e especialmente as equipas grandes, quando se aproxima os finais dos jogos e o resultado não é aquilo que eles esperam, ou estão empatados ou estão a perder, habilitam tudo. É normal e natural. E o treinador do Sporting já fez isto o ano passado, e o Couto chegava lá e resolvia o jogo de cabeça, um pontapé, um ressalto de bola. Agora não. Agora também as equipas estão mais precavidas e o Sporting continua a ser uma equipa, porque o Sporting joga muito lento, muito devagar, com muito calculismo, e depois tem, isto é treino, tem 2, 3 jogadores na frente a fazer diagonais. Portanto, a bola está nos centrais, especialmente nos centrais, a bola está nos centrais e eles fazem as diagonais e a bola é metida lá. Estas são as jogadas mais perigosas do Sporting. O Sporting faz isto N vezes durante o jogo. E estou aqui a dizer, e bem, porque o que é que tem dificuldade o Sporting quando acontece uma equipa como o Braga? Porque o Braga não caiu no erro como veio ao Benfica. É que o Braga aprendeu. O Braga, quando veio ao Benfica, pressionou no meio campo do Benfica e deixou uns 30, 40 metros atrás da sua defesa. E o Benfica, bem, com os jogadores como tem, com grande técnica e grandes velocidades, deram cabo do Braga, deram 6 e podiam dar mais. O Braga, agora com o Sporting, jogou... o Sporting também obrigou, ok, mas o Braga não veio defender na linha do meio campo. O Braga defendeu sempre, e sempre com 5 jogadores, muito perto da sua área. E depois, quando saía em jogadas rápidas, e foi uma equipa que tapou a possibilidade ao Sporting de jogar o seu futebol. Agora, foi um resultado justo. O Sporting protesta com os árbitros, mais uma vez, não tem direito a nada porque é mesmo penalti. Mais uma vez, os jogadores, parece primas donas do Sporting, levam um toque. Eu não tenho nada contra o Sporting, é um constatado de factos, vemos as imagens. E qualquer jogador que leva um toque, qualquer falta que o árbitro marque contra o Sporting, os jogadores protestam contra o árbitro, irritam-se contra o árbitro, e isso, como diz o Ricardo, é um sinal de nervosismo. E isso faz mal à equipa. Tempo. Há também uma coincidência, o Sporting perde logo a seguir a Frederico Varandas ter falado, já não falava há bastante tempo, e é logo a seguir a que o Sporting perde. Surge também num mau momento o José Calado. Ontem o Jorge Amaral até dizia que acha que o presidente do Sporting passou uma mensagem errada. Eu acho que isso são coincidências. Aliás, todos nós já percebemos que ao longo destes anos Frederico Varandas não tem o dom de aglutinar os sócios do Sporting, mesmo ganhando. Há muita gente que ainda questiona Frederico Varandas enquanto presidente, e atenção, e jogou a sua cartada decisiva quando contratou o Ruben, e as coisas correram-lhe bem e têm estado a correr bem. Na verdade, o Sporting tem feito um bom campeonato. Este jogo, se nós olharmos para aquilo que foi a primeira parte e a segunda parte, o resultado justo, se calhar, até seria o empate. Apesar do Sporting, na segunda parte, não sei qual é que é o problema das pessoas dizerem que Carlos Carvalhal, com as suas substituições, esteve muito melhor do que teve o Ruben Amorim. Ruben Amorim demonstrou ansiedade como a sua equipa, porque às vezes ouço comentadores falar de que o Sporting tem um plantel curto. Tem um plantel curto porque o seu treinador assim o entendeu, porque não queria trabalhar com tantos jogadores. Falam dos avançados. Tem os avançados que tem porque o seu treinador também não quis trazer mais avançados, porque jogava só com um e não havia necessidade também de ter mais avançados para estarem no banco. A mim o que me surpreende é que o Ruben, ao longo deste campeonato, tem acreditado muito em Daniel Bragança, e ontem também não entrou. Tiago Tomás, que é uma opção para o ataque, também não tem jogado e prefere pôr Coates. Ou seja, foi um Sporting atípico, e o Sporting Braga, obviamente, aproveitou a oportunidade e ganhou o jogo. Antes de avançarmos, Rodolfo, também uma reação rápida à entrevista de Frederico Varandas, porque houve ali um ataque muito duro a Pinto da Costa. Sim, aquilo que eu disse há pouco. Ele disse que um bandido é sempre bandido, e eu digo que um burro é sempre burro. O Calado estava a dizer um bocado isso, mas não conseguiu
não consegue dizer isto porque está no índole dele não dizer que ele, portanto, disse que ele tinha dificuldade em falar e não sei o que mais, em se expressar, em comunicar. E eu digo, um burro é sempre um burro, mesmo que tenha um DR atrás. Portanto, acho que sim, acho que ele pode dizer o que quiser e eu ouço, vejo, acho que é infeliz, muito infeliz, está numa posição cimeira e está a atacar os seus adversários de uma maneira que normalmente não se deve atacar quando se está a ganhar. Portanto, isso é sinal de burrice. E eu, se estivesse a ganhar, eu estava calado e quanto mais despercebido eu passava para chegar lá à ponta final e dizer ganhei mais uma vez, meus camelos, ganhei mais uma vez, meus camelos. Era o que eu dizia, mas não, ele está armado em grande presidente e é o que eu digo, uma pessoa quando nasce burra, continua burra e vai ser burra até morrer. Ainda vamos falar também sobre revelações das escutas do processo cartão vermelho. Sérgio Conceição estava frustrado com a construção do plantel do Porto no início da época passada. Esta é a conclusão de um conjunto de conversas apanhadas nas escutas do processo cartão vermelho. No último dia do mercado, o empresário Giuliano Bertolucci liga a Bruno Macedo, conta-lhe que tinha ouvido relatos de que Sérgio Conceição se queixava de que o Porto não lhe dava jogadores. Macedo liga a Pedro Pinho, que lhe confirma que essa questão estava a dar confusão. Já depois do fecho do mercado, Jorge Mendes telefona a Conceição a dizer-lhe que já tinha lá outros 2 jogadores. Falava sobre Felipe Anderson e Grujic. O agente pede ao treinador para ter calma e Sérgio Conceição responde que depois lhe ia explicar pessoalmente o que estava a viver no Futebol Clube do Porto. Achas que nesta altura, Rodolfo, Sérgio Conceição tinha razão de queixa? Eu acho que os treinadores todos do mundo têm sempre razão de queixa, querem sempre os melhores. Ainda há bocado o Calado disse isso, eu não entendo no Rubem, e o Rubem está a fazer uma carreira extraordinária aos anos que tem de treinador. Os treinadores querem sempre mais e melhor, e eu acho muito bem o Sérgio lutar sempre que possa para que o seu plantel, o plantel do Futebol Clube Porto, e chateie até o Presidente e ande em cima do Presidente, se mostre zangado para ter jogadores, se possível, os melhores jogadores do mundo. Acho que é o que todos os treinadores têm que fazer. Fico contente de saber que, através disto que nós sabemos, portanto, das escutas, que o Sérgio Conceição luta diariamente e dia a dia para que o Futebol Clube Porto tenha os melhores jogadores. E tem agora também um reforço, já agora rapidamente, Stefano Eustáquio. Gosto muito. Vamos ver, jogar no Passos Ferreira é diferente de jogar, mas ele é um jogador da seleção de jogar no Futebol Clube Porto, mas é um jogador, como há bocado falamos, de intensidade. É um jogador com intensidade, é um jogador que mete o pé, é um jogador que joga fácil, vê bem, até tem uma certa elegância a jogar. Gosto muito desta aquisição. Nas últimas horas há imagens também marcantes, José Calado, do ex-treinador do Benfica. São as primeiras imagens desde que saiu do Benfica, imagens a passear à beira-mar com o cão. Foi o próprio Jorge Jesus a quem as divulgou. Permite-me a provocação, mas Jorge Jesus está melhor que o Benfica agora? Neste momento está a desfrutar. Eu acho muito bem, então. Saiu do clube, está a viver a sua vida. E o cão é muito bonito. Está a respirar ar puro. Está a respirar ar puro. Percebemos em algumas escutas que afinal havia uma paz podre, que havia muita gente que se calhar também não gostava do Jesus e não era capaz de lhe dizer na cara. E percebemos isso pelas escutas, que nem toda a gente estava a remar para o mesmo lado. É sempre bom, entre aspas, estas escutas não têm relevância criminal, mas espero que para algumas pessoas que estão no Benfica percebam que nas costas dos outros a gente costuma ver as nossas também, e isso também é importante. Sem dúvida. E acho bem que o Jorge Jesus agora esteja a desfrutar ao fim e ao cabo e que passe tempo também com a família. Ele também anda há muitos anos sempre de um lado para o outro, fora. Eu só espero que o meu Benfica melhor, porque realmente as coisas ultimamente têm andado muito tremidas. Jorge Jesus até podia já estar a treinar outro clube. Otávio optou por não fazê-lo, rejeitou convites para voltar para o Brasil, quer para o Atlético Mineiro, quer para o Corinthians. Parece-lhe uma boa estratégia agora na carreira do treinador? E não só para o Brasil, Mariana, não só para o Brasil. Se calhar não é por empresários, é por presidentes de clubes e sai pouca coisa para a comunicação social. Mas é muito mais clubes. Mas se quiser dar mais alguma notícia nesse sentido, está à vontade, Otávio. Não, Mariana, não sei. Não falei, não sei. Mas, Mariana, são 15 anos de alguém que não teve férias. Sempre dedicação completa à sua atividade e aos clubes. E faz muito bem andar com um cão, que é muito lindo, por acaso é muito lindo. E é interessante que estes não traem. estes animais
Estes são amigos, não traem. Independentemente do humor, ou bom ou mau, da tristeza ou alegria, não traem ninguém. Não mordem aqueles que tratam deles. São amigos, mas são amigos sempre. Não são amigos só para estar sentados à mesa e depois gente mordem até dizer chega. Não, o Justo vai muito bem andar com este cão, outro cão qualquer, se fosse um animal, porque ele precisa dessas companhias. Ele precisa de gente fiel e leal. Independentemente de poder ou não concordar com as opções dele. Agora, precisa disto. Ele está muito bem acompanhado. Ricardo, Jorge Jesus saiu com a imagem incólume de tudo o que se passou no Benfica? Não sei, a imagem é afetada. Se, como há pouco se dizia, quando perde um, perde todos, Jorge Jesus também sai prejudicado desta situação. Mas isto, como estava a dizer o Otávio Machado, e ele que só respira, só vê, só vive para o futebol, isto quebra a rotina, é normal nele, e acho que, como já aqui foi dito, um cão não engana, e este cão vai-lhe dar muito trabalho se ele o quiser trabalhar, porque é um cão de corso, é um cão afável com os humanos, complicado com os outros cães, e portanto exige muito trabalho, e Jorge Jesus pode aproveitar a circunstância para fazer um treino intenso com este animal e assim viver uma vida mais desafegada. Ricardo, pensei que tu ias dizer. Agora também é treinador canino. Para onde vai um burro, vão todos. Ricardo, Era isso que ias dizer, olha, Ricardo. o cão é agressivo para os outros, ele tem que tomar cuidado com quem está. Não, mas não é agressivo para os humanos, é agressivo para os cães. Para fecharmos, Ele tem cuidado com quem está. agora É para os também outros respirar um cães. pouco. Eu acho que sim, acho que Jorge Jesus precisa mesmo agora de se afastar um bocadinho, de ganhar forças, de rever, porque o que o Otávio diz é verdade, de rever as amizades que tem e como tem, porque penso que ele pronto, não foi feliz no Benfica, é uma realidade, mas que houve pessoas que o traíram, pessoas que no mínimo deviam de ser corretas e sérias para com ele. Mas o futebol é mesmo assim, ganhas és o maior, perdes não vales no nada. próximo domingo Só para voltar a 5 falar segundos, sobre futebol. Só 5 5 segundos, Otávio. Mas sozinho. Houve um senhor chamado José Maria Pedroto que disse-me há muitos anos: Otávio, de vez em quando é preciso nos afastarmos um pouco do futebol, respirarmos, se não tornamos uns bichos. E, Já passou aqui os 5 realidade. segundos. Vamos fechar esta Liga de Ouro até para a semana. Amanhã, segunda-feira, há mercado e pé em risco. Boa noite.